Tá, joia. Então, hoje a gente vai começar um assunto novo, que é o metabolismo vegetal basal e secundário. Então, eu posso utilizar, tá? Eu posso estar utilizando como sinônimos os termos metabolismo vegetal basal ou primário, são sinônimos, e também eu posso utilizar metabolismo vegetal secundário ou especial, tá? Então, esses dois secundários é sinônimo, né, de especial, e primário, né, que é sinônimo de basal. Os objetivos da nossa aula será descrever, então, quais são as classes que fazem parte desses metabólitos que nós chamamos de primários ou basais, e quais são as classes de metabólitos que nós chamamos de especiais, que estão presentes nas plantas medicinais. Além disso, a gente vai estudar também quais são as funções dos metabólitos primários e secundários e também entender a origem biosintética deles, de onde eles são originados, tá? Vocês podem estudar pelo livro do Oliveira, de farmacognosia pura. Esse livro, ele se encontra na biblioteca virtual. O assunto de hoje, ele está na unidade 2, aspectos gerais do metabolismo primário e secundário, na página 84 a 95. E também vocês podem encontrar esse assunto, metabolismo vegetal, no livro do Simões, de 2017, o capítulo 11, que trata da biossíntese de metabólitos primários e secundários, da página 147 a 166. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o metabolismo vegetal, né? Então, o metabolismo vegetal, metabolismo, né, são reações químicas que acontecem na célula vegetal. Metabolismo pode ser também o que acontece no nosso organismo, é o metabolismo, né? Então, os metabólitos, que são os compostos químicos que são formados, que poderão também ser degradados ou transformados. Como que vocês imaginam que esses metabólitos, esses compostos químicos são formados tanto numa célula viva, numa célula vegetal, numa célula animal? Como que isso ocorre? Quem que poderia me ajudar aqui? Nós estamos falando do metabolismo. Sim? Pois não? Quais são as substâncias presentes nas células vivas que são capazes de degradar com um composto, de metabolizar um composto químico? Mitocôndria? Isso é o local, né? Mas eu estou falando da ação, a ação de formar um composto, a ação de degradar, de biosintetizar um composto. Quais são as substâncias, os agentes que são responsáveis por essa degradação ou pelo metabolismo? As enzimas, né? Então, quando eu falo em produtos do metabolismo e formação de compostos, de metabólitos primários ou secundários, vocês têm que ter em mente que esses compostos químicos, eles são formados durante reações químicas que acontecem na célula, né? Aqui hoje nós vamos falar das células do metabolismo vegetal. Então, são reações químicas que ocorrem na célula vegetal pela ação de enzimas específicas. Então, são as enzimas, né, que são as responsáveis pela formação, pela biossíntese, pela degradação e pela transformação
dos compostos químicos ou dos metabólitos, através de reações, então, que nós vamos chamar de anabólicas, catabólicas e de biotransformação. Aqui nós temos, nessa figura, as principais diferenças entre metabolismo primário e metabolismo secundário. Tá? Então, quais são os compostos que fazem parte do metabolismo primário vegetal? Então, nós falamos que são as macromoléculas, ou seja, são carboidratos, são lipídios e são proteínas. Então, carboidrato, lipídios, proteínas, acetil-CoA, tá? São compostos ditos essenciais à vida do vegetal. Por isso que é chamado de metabolismo primário ou basal. Então, esses compostos, essas macromoléculas, elas são produzidas em grande quantidade no organismo vegetal, elas têm uma distribuição universal, ou seja, todas as espécies vegetais devem produzir carboidratos, lipídios, proteínas. Por quê? Porque tem funções que são vitais à vida do vegetal. Uma das funções, né, entre as várias funções dessas macromoléculas ou dos produtos do metabolismo primário, é o fornecimento de energia através do ATP, né, e o poder redutor através do NADPH. Então, o NADPH ele participa de diversas reações de biossíntese no nosso organismo e nas células vegetais também. Eles participam também, essas macromoléculas, da fotossíntese, da respiração. Então, ou seja, elas têm funções essenciais ou vitais à vida do vegetal. Por outro lado, nós temos os metabólitos secundários, também ditos especiais. Atualmente existe uma tendência na literatura em utilizar mais o termo especial do que secundário, mas a gente encontra ainda nos livros, tá, os dois termos. Metabólitos secundários é uma classe, são várias classes de compostos químicos que nós iremos estudar, como os flavonoides, os alcaloides, são alguns taninos, são exemplos de metabólitos secundários. Essas moléculas, elas têm uma complexidade estrutural muito grande, a gente vai ver que elas apresentam centros assimétricos em sua estrutura, mas diferente dos produtos do metabolismo primário, que são produzidos em grande quantidade, eles são produzidos em pequena escala e também tem uma distribuição restrita, ou seja, eu tenho algumas espécies vegetais que são produtoras de flavonoides, de alcaloides, enquanto que outras espécies vegetais são produtoras de taninos, de saponinas. Então, por isso que nós falamos que os produtos do metabolismo secundário têm uma distribuição restrita, porque há uma especificidade. Existem algumas espécies vegetais que possuem determinadas classes de metabólitos secundários, enquanto que outras não possuem. Qual que é a função desses produtos do metabolismo secundário? Eles têm funções adaptativas e funções biológicas, que a gente já vai falar mais à frente. Então, voltando novamente sobre os produtos do metabolismo basal ou primário, então essa tabela, ela traz aqui os principais metabólitos primários, né, que são, como eu falei, essenciais à vida vegetal. Então, os carboidratos, gorduras, né, que são os lipídios, as proteínas, acetil coenzima A, ácidos nucleicos. Todas essas macromoléculas, elas vão fazer parte na célula vegetal de reações que envolvem a biossíntese de, por exemplo, gorduras
vão ser responsáveis, são macromoléculas que serão responsáveis pela síntese de lipídios, de ácidos graxos, de fosfolipídios. As proteínas serão responsáveis pela biossíntese de aminoácidos, né, das próprias proteínas, no processo de tradução. Os ácidos nucleicos, importantes na biossíntese de nucleotídeos. E essas mesmas macromoléculas, elas também têm uma função catabólica no organismo. Então, o catabolismo, ele está relacionado com reações de degradação. Então, degradação de carboidratos, degradação de lipídios, proteínas, assim como a acetilcoenzima A, que é responsável pela cadeia respiratória, e os ácidos nucleicos, que também participam da clivagem, né, de DNA ou RNA. Então, nós temos que os produtos do metabolismo primário, eles exercem funções que são essenciais nessas células. Agora, aqui nós temos alguns exemplos de metabólitos secundários. Então, é um grupo, como eu falei para vocês, de compostos que apresentam uma diversidade estrutural muito grande, tá? Então, aqui nós temos quinonas, alcaloides, flavonoides, terpenoides, carotenoides, esteroides, triterpenos, diterpenos, monoterpenos e metilxantina, que também é um tipo de alcaloide, né? A cafeína, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho vários exemplos de metabólitos secundários que são produzidos por uma ou outra espécie vegetal. Qual que é a relação dos produtos do metabolismo primário com o secundário? É importante a gente entender que, para que um metabólito secundário seja formado, é necessário um metabólito primário. Então, ou seja, todos os metabólitos especiais ou secundários, eles são derivados do metabolismo basal. Tá? Então, por exemplo, os alcaloides, eles têm a sua origem a partir de aminoácidos. Então, aminoácido, nós sabemos que é um produto do metabolismo primário, basal. Olhem aqui. Carboidratos, gorduras, proteínas. Proteínas são constituídas de aminoácidos, né? Então, proteínas, aminoácidos fazem parte do metabolismo primário. Alcaloides fazem parte do metabolismo secundário. E eu estou dizendo aqui para vocês que, para que ocorra a biossíntese de alcaloides, é necessário um aminoácido. Então, metabólitos secundários, como os alcaloides, têm a sua origem a partir de metabólitos primários ou basais, como, por exemplo, os aminoácidos. Aqui nós temos outro exemplo. Então, o ácido acético, que é derivado aqui da acetilcoenzima A, que também é um produto do metabolismo primário, ele dará origem aos terpenos, ou terpenoides e polissetídeos, que são metabólitos secundários ou especiais. Então, novamente, um metabólito secundário, como o terpenoide, é originado a partir do ácido acético, que é um produto do metabolismo primário, tá certo? Os metabólitos secundários, então, eles são moléculas complexas e de baixo peso molecular. Então, se a gente observar a estrutura, né, dos diversos metabólitos secundários que nós temos aqui, nós vamos verificar que são moléculas complexas, né? Por quê? Porque tem centros, né, de assimetria, e o que é algo normal para células vivas,
e para produtos do metabolismo de reações em que envolvem a presença de enzimas, né? As enzimas, elas promovem reações que são estereoespecíficas, né? Elas têm uma preferência por uma face ou outra da molécula, o que vai dar origem a metabólitos, né, com diferentes configurações. Então, esses metabólitos secundários, eles são moléculas complexas, de baixa massa molecular, não tem, né, um peso molecular tão grande, a maioria deles, e eles garantem vantagens de sobrevivência, adaptação e perpetuação dos ecossistemas. Então, ou seja, esses produtos do metabolismo secundário, eles foram formados e são formados nas espécies vegetais com a finalidade de sobrevivência para esses organismos, para que eles consigam se defender contra o ataque de invasores, para que eles consigam atrair polinizadores, né? E algumas funções adaptativas, né? Sempre com a necessidade ou com a para garantir, né, a sobrevivência dessa espécie, né, ou de maneira geral, para os ecossistemas. Além disso, esses metabólitos especiais ou secundários, eles vão apresentar diversas atividades biológicas. Então, obviamente, aqui eu estou falando de maneira geral ainda dos metabólitos secundários, mas cada um dos metabólitos secundários produzidos, eles vão apresentar uma ou outra função ou atividade biológica importante para a espécie vegetal ou, inclusive, para nós, né, seres humanos, porque os metabólitos secundários, muitos deles têm ações antibióticas, antifúngicas, antivirais, né, que são importantes para a espécie vegetal, porque eles protegem a planta do ataque de patógenos. Eles também poderão ter atividade tóxica ou antigerminativa, impedindo o desenvolvimento de outras plantas que possam competir por nutrientes ao seu redor, né? Então, existe uma competição entre as espécies vegetais, né? E é claro, se tiver uma espécie que vai competir pelos mesmos nutrientes e a planta é capaz de produzir um metabólito que possa impedir outra espécie de sobreviver, tá? É uma questão também de sobrevivência entre as espécies. Esses metabólitos especiais, eles também servem como filtros solares, coibindo a absorção excessiva de luz UV pelas folhas. Novamente, né, proteção para o ecossistema. E alguns, eles têm a função de coloração diferenciada de suas flores. Então, as antocianinas, né, é uma das classes de metabólitos secundários que tem essa função de apresentar às espécies diferentes colorações, e essas cores, né, elas vão ter a finalidade de atrair polinizadores específicos. Portanto, o interesse, né, desses metabólitos especiais relacionado às suas atividades biológicas, né? Esses metabólitos, eles são produzidos pela espécie vegetal em condições normais ou ainda em momentos em que a espécie vegetal ela sofre algum estímulo ambiental adverso, como, por exemplo, falta de água, o ataque de patógenos, mudança de temperatura, variações de radiação. Então, esses estímulos ambientais, eles fazem com que a espécie produza diferentes metabólitos, né, de maneira com que elas consigam, então, se adaptar e sobreviver.
Além das atividades biológicas que esses metabólitos secundários apresentam, eu falei também da importância deles devido ao potencial terapêutico para o desenvolvimento e produção de medicamentos. Então, nós temos, por exemplo, a morfina, né, que é um medicamento utilizado para combate à dor. Então, é um metabólito secundário, né, que foi descoberto a partir de espécies vegetais. Taxol também, que eu já falei para vocês, né, tem ação contra células tumorais. Esses metabólitos especiais, eles apresentam uma distribuição restrita, são encontrados em alguns grupos de organismos, variando o conjunto de compostos de espécie para espécie. Então, como eu falei no início da aula, algumas espécies vegetais vão apresentar flavonoides, ou alcaloides, ou taninos, enquanto que outras vão apresentar antraquinonas. Então, por isso que a gente fala que a distribuição é restrita, ou seja, ela é específica para uma espécie vegetal. Além disso, esses metabólitos secundários, eles podem ser formados apenas durante fases específicas do desenvolvimento de uma planta, ou em períodos de estresse ambiental. Então, por exemplo, se a planta apresentar uma limitação nutricional ou um ataque de predadores, os metabólitos, eles poderão, então, eles serão estimulados, né, a serem produzidos por causa dessas limitações nutricionais ou por causa, por exemplo, de um ataque de um predador, para que a planta, então, consiga sobreviver. Então, por exemplo, se a planta se existe um predador e a planta produz uma substância que tem como os taninos, né, que tem um sabor adstringente, o predador ele não vai querer consumir aquela planta, tá? Então, isso também é um fator, né, de adaptação e sobrevivência das espécies vegetais à produção de metabólitos. Esse fato do metabólito ser produzido em fases específicas do desenvolvimento da planta, isso é chamado de variabilidade ontogenética. Um exemplo ou exemplos, né, de variabilidade ontogenética é o que ocorre no óleo das folhas jovens de hortelã. Então, as folhas jovens de hortelã, elas contêm um alto teor de mentona em relação ao de mentol. Depois, no período da floração, ocorre o inverso. A quantidade de mentol aumenta e de mentona diminui. Então, esses teores se invertem. Então, isso também é uma variabilidade ontogenética da hortelã. Assim também como ocorre com o fruto jovem, né, que é rico em tomatina, o tomate, né, que ele é rico, quando ele é jovem, ele é rico nesse alcaloide, que é a tomatina, e conforme ele vai amadurecendo, né, ele vai sofrendo, e essa tomatina ela vai se decompondo durante o amadurecimento do tomate, que é o alcaloide, né, a tomatina. Além disso, nós temos alguns tipos de metabólitos secundários que só podem ser evidenciados após algum processo de indução da via metabólica ou a absorção de um composto exógeno, como, por exemplo, as fitoalexinas. Então, fitoalexinas são substâncias que são produzidas pelas plantas quando elas são infectadas, por exemplo, por micro-organismos. Porque essas fitoalexinas, elas têm uma ação antimicrobiana. Então, novamente, né, é uma maneira da espécie sobreviver ao ataque de invasores. Em resposta a essa infecção, a espécie produz um metabólito secundário, que nesse caso é denominado então de fitoalexina, porque ela tem uma ação que é
de combate, né, ao micro-organismo, ação antimicrobiana. Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Ok. Atualmente, são conhecidos cerca de 100 mil metabólitos secundários, né, ou especiais provenientes de plantas. 5 mil a 10 mil são encontrados só nos alimentos. Então, nós temos uma grande quantidade de metabólitos que são encontrados, né, nas diversas espécies vegetais. A origem desses metabólitos secundários, como eu disse para vocês, todos os metabólitos secundários terão origem a partir de produtos do metabolismo basal. A glicose é um carboidrato que ela dará, que ela é responsável pela biossíntese de grande parte dos metabólitos secundários. A partir da glicose, desse metabólito primário, nós teremos, então, nós temos 3 vias metabólicas. 3 não, são 2, né? São 2 vias, porque uma delas é mista. Nós temos 2 vias metabólicas de intermediários que serão responsáveis pela biossíntese dos metabólitos secundários. Então, nós temos a via que nós chamamos do ácido chiquímico, que ele é o precursor de vários compostos aromáticos, como alcaloides, taninos hidrolisáveis. E nós temos a outra via, que é a via do acetato mevalonato, que ela também é fonte de alcaloides, mas também de terpenos e esteróides. E uma terceira via, que é a via mista, né, que tem origem a partir do ácido chiquímico e mevalonato, que dará origem aos flavonoides e taninos condensados. Então, aqui nós temos a glicose, que é o metabólito basal, tá? Metabólito basal ou primário. Essa glicose, então, a partir desse carboidrato, via ácido chiquímico, nós teremos, então, a formação dos diversos tipos de alcaloides. Então, alcaloides é uma classe de metabólito secundário. Dentro dessa classe de alcaloides, nós temos os indólicos, quinolínicos, isoquinolínicos, benzil-isoquinolínicos. Observem que eu falei para vocês que os alcaloides têm origem a partir de aminoácidos. Então, o triptofano é um aminoácido que vai dar origem a todas essas subclasses de alcaloides. Assim também como a fenilalanina, a tirosina, que são metabólitos basais ou primários. Então, todos esses aminoácidos são responsáveis pela formação de metabólitos secundários. A partir da via do ácido chiquímico, nós também teremos a formação de taninos hidrolisáveis, fenilpropanoides, lignanas, ligninas e cumarinas. A outra via que eu falei para vocês é essa aqui, do acetato mevalonato. Então, a partir do acetato ou acetil-CoA, tá? E via mevalonato, nós teremos, também observem, a partir da glicose, né? Nós teremos a biossíntese de terpenos, esteroides, outros tipos de alcaloides, como os pirrolidínicos, tropânicos,
pirrolizidínicos e quinolizidínicos. E eu falei que nós temos ainda uma terceira via, que é a via mista, né, que dará origem aos flavonoides e taninos condensados. Então, a partir da via do ácido chiquímico e do acetil-CoA, nós temos, então, esses metabólitos secundários, antraquinonas, flavonoides, taninos condensados, que serão biosintetizados a partir desses compostos aqui, ácido chiquímico e acetil-CoA. É claro que tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês está de forma bastante resumida, tá? Para os flavonoides é uma classe de metabólitos secundários. Dentro dessa classe de flavonoides, nós teremos flavonas, flavononas, quercetina, que são exemplos de flavonoides, assim como também para taninos condensados e alcaloides. Cada uma dessas substâncias apresentarão diferentes atividades biológicas para a espécie vegetal. Tudo bem aqui? Entenderam? Sim. 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 Então, agora a gente vai falar um pouco, tá, desses metabólitos secundários das principais classes. Nas próximas aulas, nós iremos abordar mais especificamente cada uma das classes. Então, nós teremos aula só sobre alcaloides, nós teremos aula sobre flavonoides, sobre terpenos, tá? Então, hoje eu quero que vocês tenham o conhecimento, né, geral dessas classes de metabólitos primários e secundários. E depois, nas próximas aulas, a gente vai tratar mais especificamente de cada uma das classes. Então, nós temos os fenóis, né? Os fenóis, eles são metabólitos também secundários e são substâncias que possuem pelo menos um anel aromático, como vocês podem observar aqui, em que ao menos um hidrogênio é substituído por um grupo hidroxilo. Então, nós temos diversas classes de metabólitos secundários que apresentam esse grupamento fenólico aqui. Essas classes de metabólitos secundários, elas terão a sua biossíntese tanto pela via do ácido chiquímico quanto pela via do ácido mevalônico. A classificação desses fenóis é em função do número de anéis do fenol que contém e dos elementos estruturais que ligam-se a esses anéis. Então, nós temos 4 classes de fenóis, que são os ácidos fenólicos, que são derivados dos ácidos hidroxibenzoicos, como o ácido gálico e o ácido hidroxicinâmico. Os flavonoides, né? Então, dentro dos flavonoides, nós teremos os flavonóis, flavonas, isoflavonas, flavanonas e antocianidinas, cada uma com suas especificidades, com estruturas químicas diferentes, com diferentes atividades biológicas. Os estilbenos, que é a terceira classe de fenóis, que o mais conhecido dos estilbenos é o resveratrol, que é um constituinte da uva, né? Então, os resveratrol está presente nos sucos de uva, nos vinhos, né? E aqui na uva, né? Vitis vinífera, principalmente. E um quarto grupo de fenóis, que são os taninos. E os taninos são divididos em 2 grupos, que são os galotaninos e elagitaninos ou taninos hidrolisáveis. Os fenóis vão apresentar diversas funções também para a espécie vegetal. Eles têm uma capacidade antioxidante, antimicrobiana, antiplaquetária, anti-inflamatória, vasodilatadora.
Eles são flavorizantes e corantes de alimentos e bebidas, como o aldeído cinâmico, da canela e da vanilina, da baunilha. E eles também protegem contra os raios ultravioleta, protegem as espécies vegetais de insetos, de fungos, vírus e bactérias. Então, protegem, né, o micro-organismo contra tanto a radiação contra o ataque de predadores. Então, aqui nós temos